Vamos lá, galerinha, primeiro ano, matemática, né? Hoje é dia 31/3, matemática. Em matemática 1, o nosso módulo 4 é de equação do segundo grau. Logo, um conteúdo bem batido por nós, que certamente vocês se lembram. Mas, para fins de relembrança, vocês poderão, né, consultar o vídeo de uma correção que eu fiz na turma 900. Eu vou colocar o link lá para vocês, tá? E aí, né, após assistir esse vídeo, vocês vão relembrar as aplicações da fórmula de Bhaskara, a regra da soma e do produto, quando o delta é positivo, negativo ou nulo, o que acontece com as raízes, está tudo isso lá. E aí vocês vão fazer os exercícios da página 62, né? Então, ver o vídeo da 900 que eu vou colocar lá para vocês e resolver os exercícios da página 62, que em breve sairá um vídeo com a correção. Esse módulo ele é bem pequeno para nós, se não me engano são 4 exercícios apenas, tá? Isso em matemática 1. Em matemática 2, a gente vai estar também vendo agora o módulo 4, que é de regra de 3 simples. Muito bem. Então, a gente vem vendo ao longo desse ano em matemática 2 conceitos proporcionais, né? Inversamente, diretamente, divisão em partes proporcionais, né? Publiquei na semana passada uma correção do módulo 3. E agora a gente chegou na aplicação prática disso, né? Que são as regras de 3. E assim como a gente viu nos conceitos proporcionais, lembrando que toda proporção é uma igualdade de divisões, A está para B, assim como C está para D, ou seja, A dividido por B é igual a C dividido por D. Isso é uma proporção, né? É uma igualdade de frações. Então eu posso ter, né, numa aplicação prática de proporção, que é a regra de 3, eu posso ter uma regra de 3 direta e posso ter uma regra de 3 inversa. Como que eu vou saber? Vou te mostrar agora. O que você precisa fazer? Bom, um exemplo de uma regra de 3 direta que eu posso te dar é o seguinte. Vamos supor que eu precise de 5 metros para fazer uma farda da marinha. Então, aqui eu tenho a quantidade de metros, né? A metragem para fazer é uma grandeza desse problema. E aqui o número de fardas. Então, essa regra de 3 ela é dita simples exatamente porque só estou trabalhando com 2 grandezas. No próximo módulo, módulo 5, trabalharemos com 3 ou mais. E aí vocês verão as famosas regras de 3 compostas, né? Muito bem. Mas vamos focar aqui. Então, vou dar uma divisão aqui, vou dar um divisor. Muito bem. Então, quantidade e número, ou seja, para uma determinada quantidade de tecido, eu tenho um número de fardas, né, a fazer. E, né, a proporção está que para cada 5 metros eu faço uma farda. Então, se eu tiver, 200 metros, por exemplo, desse tecido, quantas fardas eu farei? Aí eu pergunto para vocês, essa é uma regra de 3 direta? Essa é uma regra de 3 inversa? Como que eu faço para saber? Eu não vou me preocupar com os valores, vou me preocupar com as grandezas. Aprenda logo isso na simples para você não ter problemas na composta. Eu faço assim, ó, se eu aumentar a quantidade de tecido, o que acontece com o número de fardas? Aumenta ou diminui? Ou seja, quanto mais farda, quanto mais tecido, mais ou menos fardas eu faço? Obviamente que quanto mais tecido, mais farda. Como as 2 setinhas ficaram apontadas, né, para o mesmo sentido, é sinal de que essa é uma regra de 3 direta. Aí
eu tenho aqui um traço de fração e um sinal de igual. Ou seja, aquele velho conceito proporcional. Se ela é direta, eu não vou mexer nas frações. Eu já vou multiplicar em cruz direto. Então, 5 vezes x, 5x, igual a 1 vezes 200, 200. Ok? Muito bem. Sendo assim, o que vai acontecer? X igual a 200 dividido por 5, que é igual a 40 fardas, né? Então, se 5 metros faz uma farda, 200 metros farão 40 fardas da Marinha. Muito bem. Flecha apagou aqui que eu acho que a bateria está fraca, mas está dando para ver ainda, já estou acabando. Quando que ela é inversa? Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, as grandezas velocidade e tempo, né? Vou colocar o tempo com T minúsculo, só por vícios do ofício, né? T maiúsculo é período, tal do tesão, né? Muito bem. Bom, velocidade. Vamos supor que a 80 km por hora eu faça um determinado percurso em 2 horas. Se eu dobrar essa velocidade para 160 km por hora, o que vai acontecer com o meu tempo? Aí você vai fazer aquela perguntinha para as grandezas e não para o número. Você não pergunta, porque 80 virou 60, então o 2 aumenta ou diminui. Não é isso. Você vai fazer assim, ó. Quando eu aumento uma velocidade, né, de um determinado movimento, o que acontece com o tempo de movimento? Aumenta ou diminui? Quanto mais eu corro, eu gasto mais ou menos tempo para realizar um determinado percurso? Menos, né? Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo de percurso. Ou seja, né, estamos diante de uma proporção inversa, uma regra de 3 inversa, porque à medida que uma coisa aumenta, a outra diminui, proporcionalmente. Aqui as duas aumentaram. Se eu diminuo uma, eu também diminuo a outra. Então, tanto faz se as duas estiver para cima ou se as duas estiver para baixo, essa regra de 3 é direta. Agora, se uma está para cima e outra está para baixo, ou vice-versa, essa regra de 3 passa a ser inversa. Aí qual é o procedimento de resolução? Aí é assim, ó. Vou repetir, por exemplo, a primeira do jeito que está, mas a segunda eu vou inverter, né? Toda vez que o conceito for inverso, uma das frações precisa ser invertida. Lógico que apenas uma, porque se eu inverter as duas, eu não inverti nada, né? Essa aqui é a lógica. E aí, quanto que é 180 dividido por 160? 8 dividido por 16 dá 1 meio. Então, eu tenho que 1 meio é igual a x sobre 2, né? Ou seja, multiplicando em cruz agora, 2x igual, 2 vezes x igual a 2 vezes 1, que é 2. Então, x igual a 1 hora, né? Aqui o que aconteceu? Eu dobrei a velocidade, o tempo caiu pela metade, né? Aqui o que aconteceu? Eu multipliquei a quantidade de tecido por 40, né? E o número de fardas também, né, aumentou para 40. Isso é um exemplo de regra de 3 direta e regra de 3 inversa, ok? Bom, sendo assim, vocês estão também com os exercícios deliberados, né, das páginas 159 e 160, ok? Então, temos esse exercício deliberado, né, esse exercício aqui, deliberado, né, da parte do módulo 4, equação de segundo grau, que eu vou liberar um vídeo lá para vocês explicativo, né, um vídeo bem didático, que vai dar para lembrar bastante coisa. E temos também essas duas páginas deliberadas do módulo 4 de Matemática 2. Módulos 4 abertos, né, de Matemáticas 1 e 2, ok? Muito bem. Em breve, o vídeo com as correções. Vamos trabalhar, hein, galerinha? Vamos trabalhar e não saia de casa. Aquele abraço.